Hoje eu vou mostrar um pouco da gestão que o nosso RP Form Shop entrega para você, gestor ou gestora, que precisa olhar os números e tomar as decisões. Se você precisar falar comigo, anote aí 859-8739-8505, 9736-1919, DDD também 85. Me procure lá também no Instagram, no LinkedIn, Oderlan Cardoso, que eu estou por lá, tá bom? Quero agradecer a você que está aí do outro lado assistindo essa breve videoaula e obtendo conhecimento e conhecendo um pouco mais das nossas soluções. Vou começar aqui pelo nosso dashboard aqui do WShop, tá? A gente sabe que analisar os números através de gráfico é mais fácil, né? E aqui eu consigo fazer análise muito simples aqui, tá? O dashboard já vem formatado assim e aqui eu tenho como fazer os filtros que eu desejar, a ordenação, o meio, o período que eu quiser. E também o tipo de análise que eu quero fazer, tá certo? Aqui eu tenho venda por forma de pagamento, você vê que dinheiro aqui está ganhando, né? A evolução de vendas nos últimos meses, ó, lá do mês 11, aí vem girando aqui, né? Tipo de pagamento, eu vi aqui que o dinheiro, né? A forma foi a que mais vendeu e o tipo aqui que mais vendeu também foi dinheiro, né? Os 10 produtos top de venda, tá bom? E bem aqui, por exemplo, nessa área aqui, eu quero mudar esse gráfico, por exemplo. Eu quero colocar aqui ticket médio. O ticket médio eu quero visualizar ele em barras. Coloco aqui o período que eu desejar e só clicar em OK. Então ele vai me dizer aqui qual foi o ticket médio aí, né? De cada mês, ó. Interessante isso aqui. Temos outros gráficos aqui também, por exemplo, clientes novos, né, que entraram naquele período que eu estou analisando lá no final, clientes devendo, muito importante. Bem, aqui, por exemplo, ó, eu quero entender o seguinte, beleza, aqui o dinheiro foi a que mais contribuiu para a venda aqui, né? Eu poderia também aqui, ó, comparar dois períodos. Deixa eu ver se 2024 já está aqui. Então eu posso usar a mesma formatação e fazer duas comparações. Ó. Então, se tivesse aqui mais venda em 2024, ele iria comparar. Isso aqui é muito importante para você tomar certas decisões, né? E um detalhe muito importante, gente, que, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, aqui, a venda apenas do delivery. Para quem tem restaurante, né? Pessoal que usa o Spice, nosso PDV para restaurante, pizzaria e similares. Só lembrando que ele possui aí o módulo KDS, né? Importantíssimo para organizar e agilizar o atendimento e produção dos seus clientes. Painel de senha também organiza e você dá um tratamento justo, tá? Muito importante. Nós temos aqui o Minha Empresa. Minha Empresa ele é um portal que você pode usar aí aonde você tiver internet e qualquer dispositivo, celular, enfim. Que ele me dá esse módulo é muito importante para o empresário que fica externo aí na empresa, né? Então, tem aqui várias maneiras de emitir relatório, venda por dia, total de vendas realizadas, faturamento aqui naquele período, qual foi o pico de venda aqui em determinados horários, né? E eu tenho aqui também um resumo, aqui nesse relatório, vou colocar aqui um período, filtro também, ele mostra aqui um resumo do dinheiro que entrou por forma de pagamento, e aqui também um gráfico de linha mostrando a evolução, né? Ok? Algo muito importante hoje para o empresário e para os contadores é a gestão dos XMLs. Tá? O NFStock ele é uma ferramenta que captura todos os XMLs que entram e que saem da sua empresa. De nota fiscal,
NFCE, que é a nova modalidade de cupom fiscal que vai vigorar agora em 2026, né? O antigo MFE, conhecimento de transporte, notas fiscais de serviço, a gente importa através de relatórios PDF, isso é muito legal, tá? Caso haja uma fiscalização, o próprio contador ou o cliente que tem acesso ao NF Stock, ele pode baixar aí os XMLs na data que ele quiser, entrega lá para o fiscal e tá tudo certo, né? E agora, com a reforma tributária, o sistema já está preparado para capturar as NFCOM e a NF3E, são novas modalidades aí de documentos fiscais que já vão vigorar aí nos próximos meses, tá certo? Muito bem, então voltando aqui para a nossa gestão, existem alguns relatórios no sistema que eles são muito estratégicos, né? E um deles é a curva BC. A curva BC ela parte do princípio de Pareto, que divide o faturamento, ou qualquer coisa, em três partes. Eu posso dividir, por exemplo, o faturamento em 70, 80, 70, 20, 10. Isso quer dizer o quê? Que se eu vendo acumuladamente um determinado valor e aquele valor chega a 70%, o sistema vai atribuir uma letra a esse 70%. Então, se eu vendo, por exemplo, de 70% a 90%, que equivale a 20% do meu faturamento, ele vai atribuir a letra B. E o restante são os 10% que ele vai atribuir a letra C. Tá? Então, a curva de Pareto é muito importante. Né? Por exemplo, vou pegar aqui um período maior aqui, para a gente ter uma visão aqui. Muito importante entender o seguinte, qual é o custo que eu vou olhar ou utilizar para analisar minha lucratividade. Custo da mercadoria vendida no dia, custo médio, custo de reposição de hoje ou custo final. O custo final ele é muito importante, porque ele contempla os encargos de venda na margem de lucro. Vou mostrar isso para vocês mais na frente. Então esse relatório, ele me dá uma visão muito clara daquilo que eu vendi, do quanto eu tive que investir, né? Só abrir aqui a minha canetinha. Para quem desejar colocar essa canetinha aqui, pessoal, a ferramenta muito legal é o Epic Pen, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, e escolher aqui, ó, deixei ele aqui no cantinho. Eu posso escolher aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, escolher aqui esse pincelzinho mesmo. Olha só, aqui são os valores que já aconteceram, né? O valor de venda, o quanto eu tive que investir. Esse custo é muito importante, porque vai depender muito do como você formata o seu custo. Quanto mais exato o seu custo, quanto mais ele considerar os encargos da sua empresa, tudo aquilo que você gasta para vender, mais assertivo esse custo vai estar e mais assertivo o lucro vai estar. Então, esse lucro é em real. Aqui ele está me dizendo a participação desse produto na venda toda. Aqui embaixo. Então, ele está me dizendo aqui que acumuladamente só esse produto representa aí quase 70%. E foi o único que recebeu a letra A. Muito importante isso aqui, gente. Então, não olhe para o produto em si, tá? Esse aqui pode ser qualquer produto, inclusive serviço. E agora, todo esse faturamento aqui é dessa quantidade. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou pegar aqui uma corzinha rosa. E agora eu vou fazer o seguinte. Se eu vendi 82 unidades e aconteceu tudo isso aqui, agora olha para o estoque. Se eu vender esse estoque hoje, eu vou apurar isso aqui, ó, de venda. Mas também eu vou ter que investir isso aqui, né? Esse menos esse vai dar esse lucro estimado aqui. E no final das contas, está aqui o resultado previsível. Isso aqui é real. Isso aqui é previsibilidade. Muito importante para a tomada de decisões, porque
você vai olhar aqui o seguinte: será que eu preciso de tanto estoque assim? Será que esse produto precisa estar no meu mix porque o custo dele é muito alto e a lucratividade dele é baixa? Ou ele é um produto que eu preciso ter porque ele chama outros produtos? E aqui você está vendo o seguinte: estoque parado. Quanto é que eu tenho de dinheiro parado aqui? E se você descontar a inflação nos próximos 5 meses, quanto que ficaria esse custo aqui? Aí você tem que olhar para a precificação. Geralmente, você observa, você inclui na sua precificação a inflação, tá certo? Fica só a observação. Então, um relatório muito importante e que a gente precisa acompanhar. Ok? Aqui eu coloco a borrachinha, apagando tudo aqui, ó. Muito legal. E aí, eu venho aqui no mouse de novo, cancelo. Um outro relatório extremamente importante, porque ali, na curva ABC, nós observamos que tem ali um estoque em excesso, né? Será? Então vamos entender o seguinte: nesse relatório eu posso escolher, cara, eu quero que tu me mostre aqui o estoque, os produtos que estão com estoque menor que o crítico, menor que o mínimo ou maior que o máximo. Estoque maior do que o máximo, se estando no máximo já é um problema, mas maior do que o máximo. O máximo e o crítico é problema. O mínimo é o estoque regulador. É o que você precisa ter para não perder venda e não sufocar o seu caixa também. Então vamos observar aqui o seguinte. De cara aqui eu já vejo ó, que tem produtos que estão com excesso. A legenda aqui ó, é de excesso e R para repor. Só esse item aqui, ó. Vou pegar aqui um lapisinho. Ó, apenas esse item é que está para repor 60 unidades. Porque eu vendi 60 unidades em novembro e o estoque está negativo. Está negativo porque minha base aqui é de treinamento. Mas acontece muito isso no dia a dia dos empresários. E é muito ruim isso, né? O sistema é preparado para bloquear as vendas quando o estoque está zerado, tá? Você pode fazer ali o pedido, o orçamento, mas vender você não vai poder se você bloquear, tá bom? O que é legal aqui é que ele me dá aqui ó, o ranking, me dá aqui a curva besta de novo e a legenda. Essa legenda é isso aqui, ó. Estoque maior que o máximo, ou seja, excesso de 4.968. E olha a minha venda nos últimos meses, né? Que é problema. Última compra, preço de venda atual, custo de reposição atual. E aí eu tenho, olha só que interessante isso aqui. Eu tenho de excesso isso aqui e isso aqui é o pedido de compra que está em aberto. Houve uma falha aí, né? Na gestão desse produto aí. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Olha só. Excesso de 8.000, tem 120 no pedido. Talvez esse pedido não se concretize, mas ele foi autorizado por alguém já. E o que é muito interessante aqui, ó, CR, né? CR é estoque menor que o crítico. Aí a maioria aqui, ó, CR de novo aqui, mais o restante tudo MX. O ideal é que estivesse aqui, ó, NR. Beleza? Isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui também não é legal. O legal é estar aqui. E para isso você precisa ter uma gestão aí de estoque muito boa, né? Saber comprar, quando comprar, quanto comprar, até porque se você deixar faltar, o sistema vai gerar o que a gente chama de demanda reprimida. E se você comprar demais, né, o sistema vai gerar para você o quanto esse estoque pode girar. A gente chama de capacidade de suprimento, tá bom? Então é importante. Agora, tem um módulo aqui que dá apoio a esse relatório, que é o módulo de compra fácil. Compra fácil, ele realmente compra fácil. Vou mostrar para você aqui como ele funciona, tá? Vou mostrar rapidamente, porque eu quero gravar um vídeo só de 30 minutos. Então, por exemplo, aqui, ó, compra fácil, ele vai me dar uma visão completa do meu estoque, da minha venda,
de datas de última compra e por aí vai. Então, por exemplo, aqui eu quero fazer uma apuração aqui de um período. Vou pegar aqui esse pincelzinho e deixar ele do ladinho aqui agora. Filtrar aqui. E aí, olha só. Deixa eu apagar aqui esse restantezinho aqui. Muito bem. Então, olha só. Bem aqui eu tenho, de cara, eu tenho várias colunas, estoque mínimo, máximo, quantidade a receber que é pedido. Um pouco parecido com aquele relatório, né? Vídeo aula aqui para você aprender de fato. E aqui embaixo eu quero analisar as legendas, né? Então eu posso ter as legendas, tá certo? E também posso mostrar apenas, eu quero comprar apenas produtos que não tem estoque. Certo? Desmarco aqui, quero só o que não tem estoque. Ó. Aqui faz sentido. Né? E aí você vai marcando aqui conforme o seu tipo de análise naquele momento. O que é interessante é que eu posso gerar uma cotação e também imprimir ou gerar um pedido direto aqui também. Outra coisa importante é a personalização, porque o comprador ele anseia por informação na hora da compra. Então eu posso aqui, por exemplo, o que é importante para mim aqui? A quantidade da última compra. É imprescindível. A unidade desse produto, como é que eu trabalho, o valor unitário, a última compra, tá certo? O que eu tenho mais aqui? Estoque crítico. Em que assim, coloco ele aqui. Aí eu posso analisar por grupo, por família e por aí vai. Para outros segmentos também, que trabalham com orçamento, importante. A data da última compra, a data da última venda desse produto. A venda aqui do período. E outras informações aqui também. Mas, para efeito de gestão, eu já tenho aqui muita informação. Não é verdade? E aqui eu posso determinar o que eu preciso comprar. Então, eu estou com estoque aqui elevado de alguns produtos, mostra o custo atual aqui, enfim, né? O estoque atual, e bem aqui eu coloco aqui assim, ó. Então, eu consigo ter essa flexibilidade de colunas aqui também, enxergar quem é o produto. Então, eu tenho aqui, eu considero que tenho o máximo de informação que eu preciso. E aqui eu quero comprar, imagine aí que eu queira comprar mais 5 unidades desse aqui, mais 5 desse. Aqui 60 eu vou comprar 120 porque está negativo. 29 eu vou comprar aqui 80. Certo? Olha só, à medida que eu fui digitando, ele foi colocando a legenda aqui, ó. Muito importante essa ferramenta porque vai me dar apoio àquele relatório lá de ponto crítico, né? Aí aqui eu tenho outras coisas, eu posso acessar o cadastro de produto, fazer simulação de preço, porque quando eu estou comprando, geralmente eu estou negociando. Na verdade, aqui eu já posso colocar o fornecedor que eu vou gerar o pedido para aquele item e a operação de compra, né? A operação de compra é importante. O sistema vai gerar um pedido de compra e aqui é o seguinte, tá? Se eu aumentar o custo, eu vou comprar aqui por 28, observe aqui que eu estou tendo um lucro bruto, um lucro aqui de 87. E esse lucro é líquido. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 32% de encargo de venda. É taxa de cartão, boleto, quebra de caixa e por aí vai. Tá certo? Então o que o sistema está me dizendo aqui, ó, se eu comprar por 28, a minha margem diminui e o meu preço de venda se mantém. Se eu comprar esse produto por 22, a minha margem aumenta, o preço se mantém, o meu custo não muda, o meu custo ele muda, porque eu mudei aqui em cima, mas os 32% ó, continuam os mesmos 52%. Por quê? Porque essa margem de contribuição equivale a 32% de 165. Se eu baixar o preço, obviamente que a minha margem de contribuição, que é um dinheiro que eu vou pagar as despesas, todas as despesas variáveis ou somadas às despesas fixas. Muito importante aqui, eu posso criar um lote, eu posso determinar qual é, né, ou quando vai ser a alteração de preço, tá? E eu posso aqui também gravar o preço de venda, que eu posso determinar aqui também qual é o preço de venda novo, né? Então eu posso programar um preço de venda através de uma criação de um lote e posso gravar o preço de venda atual também agora. Muito importante isso aqui. Posso salvar aqui em XLS, Excel no caso,
e gerar um pedido de compra. Aí ele pergunta aqui para mim qual é o prazo de pagamento, que vai ser a entrega, vai ser para o dia 8. E aí eu vou gravar o pedido utilizando a unidade de compra que está lá no cadastro do produto, tá? Então, foi selecionado aqui, saí, já comprou. Então, ficou aqui os outros produtos que eu não comprei. E aí eu vou fazendo as análises, eu vou comprando, fazendo as análises, eu vou comprando, tá bom? Muito importante esse módulo aqui também, que é o compra fácil. Aqui dentro do sistema eu tenho um outro relatório que é o produto sem venda. Imagina só, você tem itens que você comprou, esperava vender e não vendeu. Você tem itens que você comprou, ainda tem estoque e não vendeu. Então, como que eu vou trabalhar aqui, né? Posso colocar aqui um outro período. Vou colocar um período grande aqui, só para a gente ter um volume maior. Produtos com estoque. Eu quero ver o seguinte. Eu quero ver quais foram os produtos que eu não vendi, mas que o estoque esteja zero. Quais foram esses produtos? Aqui tem? Tem bastante. E olha que interessante aqui, ó. Vocês estão vendo que o relatório ele é bastante colorido, né? Isso para dar uma ênfase maior a cada informação. E essa setinha é muito importante. Então eu tenho aqui, ó, compra, tem até um errinho aqui no relatório, né, que tem que corrigir. Não tenho compra, não tenho venda, mas teve entrada e não tive saída. Mas eu tenho estoque, olha só. Estoque de 2.000, custo unitário de 2,80. Esses 2.000 vezes 2,80 equivale a 5.600. E se eu vender esses 2.000, eu vou apurar 37.800, cujo lucro é de 32.200. Isso aqui é muito importante, porque esse relatório está me mostrando os itens que eu não vendi, na verdade, e que tem estoque ainda, e que se eu vender esse estoque, eu vou ter esse dinheiro no bolso, tá bom? Muito importante também esse relatório. Agora, tem um outro relatório que ele é muito utilizado, que é o CMV, que é o quanto custou vender aquele valor que o relatório vai me mostrar. E ele também vai mostrar a lucratividade e por aí vai, tá? E aqui eu tenho, vou colocar um período aqui maior, e aqui, se você observar, ele pede o custo de novo. Você vai analisar um relatório que dá lucro. Agora, qual é o custo que você vai utilizar? O custo correto, pessoal, é o custo final no momento da venda com os encargos de venda. Porque esse custo final, o que ele diz para mim? Quando eu vendo um produto, 32% é margem de contribuição. É um dinheiro que eu vou retirar daquele preço de venda para pagar minhas despesas variáveis ou talvez alguma coisa de despesa fixa também. E o que sobra é lucro líquido, é o que vai para o seu bolso. Então, esse relatório depende muito da assertividade do custo que você está formatando, tá bom? Isso é muito importante. Então, estou vendo aqui de novo estoque, quantidade de venda, quanto eu investi, né? Qual foi o meu custo aqui, ó, qual foi o meu lucro, margem e markup. Então, e esses relatórios, todos eles eu posso editar e fazer alguma modificação. Por exemplo, aqui, ó, posso vir aqui, editar, e eu vi que tem ali um pequeno desalinhamento aqui, ó, jogo para cá, que eu posso criar várias colunas, vários modelos matemáticos, colocar cores aqui, entendeu? Por exemplo, o markup aqui ele vai ser azulzinho agora, vou colocar aqui uma corzinha nele, bem aqui assim e bem aqui assim. Salvo o relatório e aí eu já vou. Cores é bom porque me dá assim uma ênfase muito maior, né? Olha só aqui, ó. Beleza? Então é muito importante também entender que o sistema permite essa flexibilidade, tá? Eu tenho um relatório aqui financeiro muito bacana, porque de fato tudo acaba sendo financeiro, né? E aqui em acesso rápido, eu personalizo tudo aquilo que eu mais uso no sistema, para não ficar cascaveando aqui em outros locais. Então, eu já deixo tudo organizadinho aqui, ó, não necessariamente numa ordem, mas está tudo aqui, na hora que eu precisar, com rapidez, eu encontro aqui, né? E esse relatório aqui
evolução financeira, esse aqui, evolução de vendas, são relatórios importantes. Mas eu quero mostrar, na verdade, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Análise financeira, que está lá também nos ícones personalizados, tá? Bem aqui assim eu vou colocar o mês de referência, por exemplo, aqui mês 2024. Posso processar aqui. Aliás, vou colocar aqui 1 de 2025. Na verdade, deixa eu pegar aqui e colocar 11 de 2025, que aí ele poderia pegar retroativo, mas eu vou colocar de forma inversa mesmo. O que ele está me dizendo aqui, né? Total vendido por mês, o valor aqui, o total de vendas aqui, né? Aqui embaixo eu tenho custo fixo, os valores que foram utilizados aqui, né? Mês a mês, pode ser também. Fluxo de caixa, eu tenho hoje, por exemplo, talvez aqui 50 mil reais na minha conta. E aí, quero analisar aqui como é que está a minha situação financeira utilizando esse saldo. Mando processar. E o interessante aqui é que ele me diz o seguinte. Olha só. O quanto eu tenho recebido. Né? Você vê que que permite aqui colocar mês a mês. Tá certo? O quanto eu paguei, quanto eu tive de pagamento aqui também, ó. E aqui ele me dá um resumo, né? Qual foi o meu resultado? Qual foi aqui o meu resultado? Ó. Mês a mês e o total aqui, tá certo? Então, muito importante também exportar para Excel, se você quiser aí, fica à vontade. Vou sair do módulo aqui e o sistema ele tem um módulo de caixa, né? Caixa e controles bancários, tá? Então, tudo que acontece lá no financeiro a pagar e receber, as baixas que você faz, conciliação bancária, muito importante isso aqui, porque você precisa também atualizar essa informação, porque talvez você precise levá-las lá para a DRE, tá certo? E aqui eu tenho essa visão geral, que ele me dá aqui uma visão anual, semestral, de uma data, aí tem as entradas, saídas, bem simples, né? Fácil de você bate o olho aqui, você já entende, né? Porque gráfico é isso, ele dá clareza, né? Evolução das contas, se o dinheiro está entrando mais ou está entrando menos. Uma coisa importante aqui, ó, que eu consigo mudar aqui, eu consigo analisar o saldo e a participação de cada banco no todo e gráficos comparando o a pagar e receber. E bem aqui ele me dá o resumo aqui em valor desses gráficos aqui, né? Legal também, tem uma videoaula aqui. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, mostrar para você aqui a nosso demonstrativo de resultado, tá? Essa DRE ela é personalizada. Quando você adquire a nossa ferramenta, já vai uma DRE padrão, já com bastante informação para vocês. E você pode personalizar aí outras coisas, incrementar mais informação, colocar modelos matemáticos mais específicos aí, conforme a sua necessidade. Como eu falei, ele é uma ferramenta que personalizada. Então, esses números aqui, ó, eles são um modelo matemático que a gente utiliza para deixar a DRE nesse nível aqui. E como toda DRE, eu tenho as vendas, tenho aqui o CMV, né? Lembra daquele relatório que eu mostrei de CMV? Então, o que vem para cá é o CMV usando o custo de reposição. Tenho aqui as minhas despesas administrativas e operacionais. Ele me dá o resultado operacional. Aqui eu posso colocar mais coisas aqui dentro, ó, aqui embaixo. Ó, estoque inicial, né? E aqui, ó, em terrenos e